Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade ao nosso 5º ciclo de palestras literárias da Academia Juiz Forana de Letras, esse ano, né, com a homenagem a Camões. Nós hoje teremos o prazer de contar com a palestra do professor Wagner Lacerda, e eu estou me lembrando, eu que volta e meia eu tenho esquecido, estou me lembrando de fazer a minha descrição audiovisual. Então, eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, uma senhora idosa, de cabelos grisalhos, óculos, estou usando uma blusa vermelha e brincos vermelhos, cabelos bem curtos e pele clara. Há portas atrás de mim, só portas que aparecem. Portas de armário e portas de passar para outro cômodo aqui. Às minhas costas, a estante de livros fica à esquerda e não aparece, no caso. Então, passo a palavra agora à nossa diretora de eventos, Marisa Timpone, para apresentar o nosso palestrante de hoje. Muito obrigada a todos pela presença e muito obrigada, em especial, ao nosso acadêmico Wagner Lacerda. Boa noite a todos, mais uma vez. É sempre muito prazeroso podermos falar de literatura, ainda mais nesse dialogismo de Camões com a literatura brasileira, que essa noite teremos com o nosso querido professor Wagner Lacerda. Por que professor Wagner Lacerda? Ele faz absoluta questão de assim se apresentar, porque ele o é. Wagner é graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em Estudos Literários pela UFJF, com dissertação defendida sobre a obra do escritor português José Saramago. Professor de diversas instituições há 20 anos, inclusive da própria UFJF, e palestrante há 8 anos com trabalhos realizados em diversas cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Escritor, tendo publicado o livro Grande Evento em 2022, e também vários contos, em antologias, coletâneas, membro da Academia Juiz Forana de Letras, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, que é a nossa lei a JF, da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil, que é a LACIB, Mariana. Colaborador do perfil no Instagram Almanac de Arte e Cultura. E o seu perfil pessoal no Instagram é @professor_Wagner_Lacerda. Pronto. Está apresentado para vocês um professor para começar a sua aula. Estamos a postos, Wagner, seja bem-vindo. Lembro a todos vocês, que eu sempre gosto de fazê-lo, antes de começarmos, que o próximo evento, dia 30/9, teremos Daniel Giotti, Camões em Pessoa. 7/10, Josiane Neto, Como Estudar Camões na Escola. E, para finalizar, a nossa querida Marina Paranhos, que temos a filha dela hoje presente, que muito nos honra, com o Caso Triste e Dino de Memória, Os Lusíadas, Luís de Camões. E aí termina o curso, quem tiver os 75% de frequência ganhará o certificado. Com você, Wagner. Uma boa noite a todas e a todos. Estão me vendo e me ouvindo? Tá legal? Sim. Ótimo. Sim. Confirmando. Bom, em primeiro lugar, né, para fazer a apresentação, eu estou vestindo uma roupa preta, como de hábito. Eu sou careca, bem careca, tem quase nada. Uma barba grande, estilo Camões, né, uma barba bem grande. A barba grisalha, né, mais preta para cima e branca para baixo. Tem muitos livros atrás de mim, são meus fiéis companheiros do dia a dia, né, estão sempre aqui comigo.
E vamos conversar, vamos falar muita coisa sobre Camões e a poesia brasileira. Bom, eu lembro quando nós começamos a elaborar esse ciclo, né, nós tínhamos pensado primeiro num outro ciclo, e a efeméride se impôs, né? São 500 anos de Camões. Na verdade, tem sempre aquela dúvida, né? Se Camões teria nascido em 1524, 1525, porque nós temos diferença de calendário, tem questões de registro, né? Se hoje tem-se dúvida aí de data de nascimento de muita criança por aí, imagina 500 anos, né? Fato é que nós vamos começar as comemorações agora e vamos estendendo até 2025, né? Por que não? A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, está fazendo uma comemoração que vai se estender, o Real Gabinete também, e eu acho que merece todas as homenagens. Bom, e por que merece todas as homenagens? Quem é Camões, afinal? Camões é uma figura icônica para toda a literatura de língua portuguesa. Eu tenho sempre, quando eu estou falando, dando palestra, aula, eu fico sempre na dúvida, quando as pessoas estão acompanhando, que deve ter alguém pensando assim, mas por que será que esse sujeito é tão importante? O que ele fez de tão diferente? Se nós imaginarmos que nós temos aí, a partir de 1143, a independência de Portugal, você vai ter ali 300, 400 anos até entrar na época do Renascimento, com a língua maturando, a língua portuguesa tomando corpo, a língua portuguesa tomando força, e a partir de uma certa figura, chamada Luís de Camões, é que ela adquire toda a sua maturidade. E é dali para frente que nós vamos começar a desenvolver tudo que a gente vem a conhecer até hoje. Falando de uma forma bem mais simples, existe língua portuguesa antes de Camões e depois de Camões. Essa é uma questão que não há, sobre a qual não há a menor dúvida. E aí você fica se perguntando, qual seria a influência de Camões na literatura brasileira? Bom, qual seria a influência de Camões na literatura de língua portuguesa como um todo? Bom, poderíamos falar de Fernando Pessoa, né? Aí o Daniel vai falar para a gente. Claro, né? Eu pensei, a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, vou falar de o quê? De relação com Saramago, que sempre aparece nas minhas falas. Mas aí achei, não, vamos inovar, vamos fazer algo diferente. A gente precisa fazer algo, sair um pouco do confortável. E aí migrei para o Brasil. E a primeira ideia que eu tive é a influência de Camões na literatura brasileira. Nossa, mãe, é quase impossível. Só de você falar, por exemplo, da influência de Camões em Machado de Assis, demandaria um curso só. A gente precisaria de 8 palestras falando da influência de Camões em Machado de Assis. E aí cheguei nessa definição, a influência de Camões na poesia brasileira. Bom, por Camões, poeta, pensei na poesia. Achei que se adequava melhor. Tá? Agora, como fazer uma palestra, uma conversa? Vocês me conhecem, sabem que eu não gosto muito da palavra palestra. Como fazer uma conversa ser produtiva e agradável e não virar uma lista de citações? Porque senão a gente fica fazendo assim... Olha, Manuel Bandeira citou Camões aqui, Beltrano de Tal citou Camões acolá. Isso aí o Google faz, né? Você coloca lá, Camões, Manuel Bandeira, Camões, Drummond, Camões, Murilo Mendes, Camões, fica fácil, né? Não acho que seja por aí. Até porque quando nós falamos em citações, influências, nós temos várias formas de pensar nisso. Primeiro, você pode pensar em referências ao próprio Camões, né, em referências ao nome de Camões. Depois você pode pensar em referências a textos de Camões. Depois você pode pensar em referências intertextuais não tão claras, mais veladas, né, que só um leitor mais avalizado, mais especializado vai conseguir inferir. Né? E
Antes de nós pensarmos em todas essas citações, tem uma consequência e uma questão. Se tem tantas referências a Camões, me parece evidente pensar que o sujeito deve ter alguma importância na literatura brasileira. Isso é evidente, né? Ninguém é citado por esporte. E mesmo em autores que nós pensaríamos que talvez não citasse Camões, está lá bem claro. Vou dar um exemplo. Mário de Andrade. Né? Mário de Andrade, para mim, o centro modernista, né, em torno do qual orbitam todos os outros, o grande intelectual modernista, vanguardista, revolucionário, o sujeito que compõe Ode ao Burguês, né, o sujeito que compõe Pauliceia Vairado, em 1922, Mário de Andrade é muito claro, muito claríssimo, em um ensaio de 1931, quando ele diz: é preciso respeitar Camões. A frase é essa, é evidente. É preciso respeitar Camões. Tem um engano, muita gente acha que o vanguardista é um sujeito que não conhece a tradição. Isso é uma besteira sem tamanho, né? O vanguardista conhece a tradição até para, se preciso for, demolir a tradição. Né? Você só fala contra algo que você conhece. Né? E você trazer um movimento novo não quer dizer que o que ficou para trás necessariamente será eliminado. Não é isso. Bom, mas aí seria assunto para um outro dia. E aí tem uma outra dificuldade. Se você buscar, por exemplo, referências a Camões na música, você vai achar muita coisa. Né? Nós podemos fazer uma outra palestra. Você tem Gosto de Roçar a Língua de Luís de Camões, né? Como diria Caetano. Você tem Amor é Fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Né? Monte Castelo, Legião Urbana, que é ipsis literis o soneto, um dos mais famosos sonetos de Camões. Né? Que, verdade seja dita, ficou muito conhecido por causa da música do Renato Russo, digo eu, conhecido do público em geral. Né? E que não há problema nenhum quanto a isso. Que bom que fique conhecido. Né? Renato Russo, um grande compositor e um leitor assim, feroz. Lia de tudo, sabia de tudo, né? E outras referências. Tem uma curiosidade. Eu pesquisando, né? Quando eu proponho um tema para as falas, eu vou pesquisar enlouquecidamente. Tem muita coisa engraçada. Tem muita coisa engraçadíssima. Tem propaganda de xarope parodiando os Lusíadas. Tem uma poeta torcedora do Flamengo fazendo um pedacinho dos Lusíadas, falando do Flamengo em detrimento do Botafogo. Tem de tudo, tem de tudo. É enlouquecedor e gratificante. Né? Brincando aqui com a Clarice Lispector, falava que escrever é uma maldição e uma bênção. Né? Pesquisar também é uma maldição e uma bênção, porque você começa e não para mais. Se você não der um limite, fica interminável. Você fala assim, nossa, você começa a descobrir outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. É impressionante. Bom, dito isso, dito essas prévias, eu vou trazer aqui um material para mostrar para vocês, tá? Que eu preparei alguns textos mostrando aqui. E outra coisa, desde 1600, quando nós estamos ali no Barroco, né? Até 1700, 1800, 1900, 2000, a influência de Camões jamais foi esquecida, jamais foi perdida. Você vai ter verdade, Tadeu, bem lembrado. Você tem influência de Camões no barroco, no arcadismo, no simbolismo, no parnasianismo, realismo, naturalismo. O momento, para onde você for, não tem escapatória. Bom, enfim, eu vou compartilhar aqui um material com vocês, tá? Só um minutinho. Um segundinho. Ele já vai aparecer. Vou só voltar aqui, olha.
Estraguei a entrada. Era para ter um glamour aqui na entrada. Opa, peraí. Só um segundo, gente. Eu não estou conseguindo compartilhar sem fechar tudo. Um segundinho. Bom, eu não estou vendo vocês, tá? Eu não estou conseguindo compartilhar sem abrir a tela toda. Então, por favor, se acontecer alguma coisa, alguém me avisa aí. Eu não estou lendo nada. Então, Marisa, Frazão, avisem pelo microfone, tá? Camões e a poesia brasileira, tá? Vamos em frente. Bom, eu pensei em mostrar para vocês algumas possibilidades, desde lá de trás até bem para frente. Esse poema é muito conhecido, e ele mostra toda a influência de uma época. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. O poema não está aparecendo. Ué. Agora apareceu. Agora apareceu. Você não tinha virado o slide. Eu estou fazendo... Só um minutinho, mas eu estou fazendo alguma bobagem. Alguma coisa que eu não podia estar fazendo. Agora ele não está em modo de apresentação. Mas eu ponho no modo de apresentação e some. Eu não estou entendendo. Tem que verificar se você está compartilhar todas as telas. Agora estamos vendo. Agora estamos vendo. Eu queria deixar só a tela para vocês não precisarem ficar vendo essa parafernália toda do lado, mas deixa quieto. Oi. Para o compartilhamento, abre o compartilhamento, abre a apresentação, vai no Alt Tab, muda para sua janela de volta e apresenta. Que aí Nossa, fica. Mãe de Deus, espera aí. Faz o seguinte, para a apresentação. Agora, começa a apresentação do slide na sua tela. Tá. Agora dá Alt Tab. Espera aí. Alt Tab. Eu preciso achar onde está o Tab. O Tab é lá em cima, perto da letra Q. Tá. Debaixo do 1. Aperta os dois, Alt Tab. Tá, apertei. Aí vai aparecer as janelas que estão abertas. Aí você volta para a janela da palestra. Perfeito. Agora inicia a apresentação e escolhe a janela da apresentação do PowerPoint. Não sei. Não deu certo, não. Quer me enviar a palestra? Eu apresento para você. É melhor. Porque estou fazendo a mesma coisa que eu sempre faço, mas por algum motivo misterioso está dando errado. Tá, me envia no WhatsApp aí rapidinho que eu ponho para você aqui. Perfeito. Só um minutinho, gente. Mistérios da tecnologia. Rapidinho. Enquanto isso, vamos aproveitar para elogiar esse foco, ligando com o discurso. É essa a ideia. É literatura, é arte, é poesia. Você veja que ele foi a música. E era uma proposta também para esse curso dessa vez, né? Sim. E agora está acontecendo nessa sua fala. É verdade. Isso, não é? Eu estou enrolando um pouquinho aqui, Wagner, para mim. São os nossos comerciais, né, Marisa? Aí já foi, você mandou. Mandei. Eu estou acompanhando aqui de lado o que você está fazendo. Vou esperar aqui o Frazão colocar. Agora ele vai colocar. Vocês sabem, quando começou, né, começaram essas apresentações, nós professores, né, tá aí a Josiane, tem mais professores com certeza, as escolas falaram para a gente assim, ó, se vira aí. Só um minutinho que eu não recebi aqui no computador não, tá? Só um minutinho. Tranquilo. Se vira aí, jogaram na nossa mão e a gente se virou, né? A gente fez o que foi possível. E eu ficava em pânico quando dava um problema, eu falava, minha nossa senhora, o que é que eu vou arrumar?
E não tinha o que fazer, porque não tinha quem recorrer, a gente teve que se virar com tudo sozinho. Aí, de vez em quando, tem uns mistérios, assim. O normal, tá tudo bem, estou fazendo a mesma coisa que eu sempre faço, só que hoje não quer dar certo. Entendi que assim, a Josiane está falando, é verdade, Wagner. E a Sueli Bittencourt levantou a mão, ela tinha dado um pitaco também como resolver isso, né, Sueli? Não, é outra coisa. Eu queria falar sobre Dinamene. Vocês já leram a obra Dinamene? Vou falar sobre ela aqui. Vai falar? Porque ela chegou no nosso colégio, eu fiz uma escolha, nós escolhemos ela no passado, no Projeto Nacional do Livro Didático Literário. O livro não, então o livro, não vou falar. É o livro, eu queria saber se algum de vocês já leram um livro, porque eu não li ainda, eu só li ali a sinopse mesmo, sim, mas conta uma versão diferente da obra, né, porque ela foi a musa, né, você vai comentar ali, que sim, se ele tivesse escolhido ela em vez da obra, como seria? Então, para a história gira em torno disso, é um romance. Daí eu tá lá, na verdade já tá aqui na minha estante, só que eu não peguei para ler ainda. Legal. Mas vai chegar lá, Sueli. Deixa eu só saber, conseguiu, Frazão? Só mais um minutinho, porque tá chegando as mensagens tudo no meu WhatsApp, que eu não tinha aberto no WhatsApp no computador. Tá bom. Valeu, viu, Sueli? Gente, vamos continuando. Enquanto o Frazão está baixando o material... Eu vou fechar aqui o meu de novo, hein? Vamos ajeitando, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas referências que eu fiz. E por algum motivo o slide aí não quer passar de jeito nenhum. Cada modelo que eu coloco fica de um jeito. Mas vamos contando outras coisas. Por exemplo, outra referência que eu achei, uma fala do Manuel Bandeira falando que ele adorava ler os Lusíadas, desde criança, que os Lusíadas para ele era um modelo de construção de texto, de uma grande aventura, né? Os Lusíadas é interessante, por exemplo, uma história que eu sempre conto, né? Não como vantagem, mas como sintoma. Quando eu li os Lusíadas, foi a Literatura Portuguesa 2, em 2004, quando a professora Maria Luísa Scher estava voltando do doutorado, do pós-doutorado, não me lembro. E aí fomos ler os Lusíadas. E é uma diversão. Ler os Lusíadas com a Maria Luísa é uma maravilha, porque ela lê, ela brinca, ela ri do Camões, ri do Vasco da Gama, é um barato. Aí na minha sala de letras, hein? Estudante de letras, 40 e poucos estudantes de letras, quantos leram os Lusíadas? E olha que a Maria Luísa criou um método que depois eu dando aula de literatura clássica, eu fiz a mesma coisa com a Eneida. Ela lia sala, trecho por trecho, saltava alguns trechos para não ficar chato, não ficar imenso, porque senão ia levar um ano, né? Mas ia lendo alguns trechos e a gente passava logo o livro todo. E foi um espetáculo, né? E nós, lendo na sala, quantos alunos, de 40 e tantos alunos de letras leram? 2. É inacreditável. Eu e o meu grande amigo Léo, só nós dois lemos. É um negócio enlouquecedor, né? Enfim, como é que pode, né? Alunos de letras. Oi, bonitinho! E aí, Frazão, notícias? O Wagner, Maria Luísa... Já vou apresentar. Justificou a ausência, que a mãe dela está no hospital, eu a convidei, como é a sua orientadora, ela viria e não pôde comparecer, viu? Não. Então, o Frazão vai apresentar, vamos lá. E para não perder o nó, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos diferentes, de referências por caminhos diferentes, tá? De influências, para não ficar só na coisa da citação, senão fica um negócio meio boboca. Hein? Pode ir em frente, por favor. Então, estávamos aí, né? Estávamos tentando. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía, como costumava mudar, tá? Esse soneto fantástico, né? Com a percepção da efemeridade do tempo, da passagem do tempo, da efemeridade da vida, ele prenuncia tanta coisa na literatura e até onde, surpreendentemente, não prenunciaria segundo os livros didáticos. Porque a gente aprende assim, o classicismo é uma coisa, o barroco é outra, século XVI é uma coisa, século XVII é outra, né? Então, Camões, nós aprendemos que ele é um autor clássico, um autor com plena consciência do equilíbrio, da razão, da harmonia, e a gente começa a achar um Camões com muita dúvida, né? Um Camões aí intrigado com os mistérios do mundo, né? Como é que o tempo passa tão rápido? Né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? E você veja que, olha que final fantástico. E afora essa mudança ainda tem uma maior, que muda mais como nem costumava mudar. A única mudança que assusta é que nem a mudança é a mesma, ela está sempre mudando. Hein? Esse Camões, ele já é um Camões mais amadurecido, ele já tem uma percepção de mundo. Tá? Estou falando só em meu nome, eu considero com uma percepção mais madura, um sujeito que entende como a vida funciona, muito além dos padrões, sejam estéticos, políticos, religiosos, e sejam eles quais forem. Agora, olha que interessante. Aí, se você vai um pouquinho para frente, você mergulha no século seguinte, que é o século naturalmente das contradições, que é o século XVII. No século XVII, a gente tem o domínio da igreja, a volta do domínio da igreja, perdido desde o fim da Idade Média, e, por outro lado, é o século de um avanço imenso da ciência. Né? É o século de Newton, Galileu, Copérnico, Descartes e todas essas figuras. Então, o sujeito comum, ele vivia perdido nisso aí. Para que lado eu corro? Né? Quem sabe de tudo? Imagina o susto de alguém lá no século XVII, quando algumas pessoas viravam e falavam assim, a Terra não é o centro de nada, não, né? Não é o centro do universo, não é o centro nem do nosso sistema. Né? E aí, um certo brasileiro chamado Gregório de Matos, tá? Eu sei que nem todo mundo era brasileiro, porque naquela época, na verdade, ninguém era brasileiro, que se nascia aqui era território português. Mas nós consideramos nascido aqui brasileiro, nosso primeiro grande poeta. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena, da escrita, assim se fia, se garante? Como é que eu, escritor, vou falar de tudo se tudo passa tão rápido? Que certeza eu vou ter? Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura, não se dê constância. E na alegria, sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza, somente na inconstância. É a única coisa garantida, é que nada é garantido. Né? Ora, gente, não precisa ser muito especializado para perceber o quanto de Camões tem nisso aqui. Wagner, você sabe se o Gregório de Matos leu? Olha, se tem um crime de professor de literatura, é ele terminar de ler, virar para o aluno e falar assim, o que o Gregório de Matos quis dizer? Eu sei lá o que o Gregório de Matos quis dizer. Só se eu falasse com ele. Eu sei o que o Gregório de Matos disse.
Eu sei o que o Gregório está registrado para mim aqui, o que o Gregório de Matos disse. E o que o Gregório de Matos disse é a mesma percepção que a gente viu ali atrás. Ah, será que ele leu? Leu, mas não é possível que não tenha lido. Hein? Porque havia ali... Ah, mas eram só ambos ali? Claro que não. Havia essa sensação geral. Eu mesmo acabei de falar. Agora, a percepção do artista, olha, é muito próximo, gente. É muito próximo. Se você ler a última estrofe, volta para mim, por favor, Frazão. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Agora, para frente. Olha o Gregório de Matos. Começa, enfim, o mundo pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Dois artistas dialogando. Hein? Como alguém disse aí, Camões dialético, né? Camões percebendo, na verdade, isso e abrindo o que está vindo depois. Aí você começa a perceber o quanto esse homem é importante, o quanto ele é importante como poeta, o quanto ele é importante como intelectual, inclusive. Estou falando num sentido mais amplo. Ele prenuncia o grande intelectual ver para frente, né? Machado, no século XIX, vendo uma quantidade de coisas absurdas que aconteceriam no século XX, que ninguém sequer imaginava. Camões aqui é esse sujeito. É o sujeito que vê à frente, não é? Mas, bom, vamos avançar. Os Lusíadas. Ah, mas claro que nós vamos falar dos Lusíadas, né? Não tem escapatória. Os Lusíadas, como eu falei ali no momento em que eu estava enrolando, né? Quando a gente estava chegando lá para o Frazão, deixa eu só apagar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulhinho. Os Lusíadas é qualquer coisa, falta adjetivo. Eu fico pensando assim, espetacular. Espetacular é muito pouco. Eu acho pouco para falar dos Lusíadas, né? É sobrenatural, talvez, né? Talvez seja melhor que espetacular. Não à toa, o Luiz de Camões, nosso querido poeta, levou 10 anos para escrever. Porque imagina, o trabalho que dá para ler, agora você imagina o trabalho que dá para escrever, né? São nada mais do que 8.816 versos, todos decassílabos. Isso é um absurdo. Olha que trabalho maravilhoso. E que vai contar, basicamente, a viagem de Vasco da Gama a descobrir o caminho para as Índias, né? Em 1498, cruza o Cabo das Tormentas e etc. Agora, tem momentos assim esplendorosos durante o texto todo, né? Não é o caso aqui, mas, por exemplo, o discurso do Velho do Restelo, no canto 4, é maravilhoso, né? É a consciência do homem comum perante aquela aventura toda, mas, enfim, eu particularmente, eu adoro o canto 3. O canto 3, nós estamos vendo um flashback, né? Nós estamos vendo, o Camões já chegou do outro lado, ele está sendo recebido pelos aliados na costa leste da África, e ele está contando como é que ele chegou até ali. E ele resolve contar a história de Portugal, né? O Vasco da Gama, perdão, falei o Camões. O Vasco da Gama resolve contar a história de Portugal. E é uma coisa assim, eu leio esse canto 3 e eu fico pensando como que ele conseguiu fazer isso, né? Ele conta tudo, desde Dom Afonso Henriques até a saída dos barcos. Mas, enfim, no canto 3 começa o fantástico episódio de Inês de Castro. Né? Como diz a Maria Luísa, o momento mais lírico da grande epopeia, onde nós vamos ficar sabendo do amor de Dom Pedro I por Inês de Castro. Dom Pedro I para Portugal, tá, gente? Isso aqui, nós estamos ali nos anos 1300. O nosso Dom Pedro I, quando voltou para lá, é Dom Pedro IV. Né? E o trecho onde começa a contar o episódio de Inês de Castro, para quem não se lembra, o rei, o príncipe, né, que depois vai se tornar o rei, tinha uma amante com quem ele tem filhos, e ela vai ser morta, né, de tocaia junto com os filhos, e ele
fica transtornado de ódio e vai implementar uma vingança terrível em nome do amor, mas também da lealdade, né? Um valor caríssimo aos portugueses, a lealdade, ser leal, ser fiel. Né? Ó tu que tens de humano, exatamente, Beth, ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito, pois não o tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. E se vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabes também dar vida com clemência, a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces essa inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na liberdente, onde em lágrimas vivo eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar posso a piedade. Que entre peitos humanos não achei, ali com amor intrínseco e vontade, naquele por quem mouro criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigérios sejam da mãe triste. O episódio é bem maior que isso, mas é claro que nós não temos tempo. Hein? Avança, por favor, o Camões, Frazão. Chamei o Frazão de Camões. Tem uma estrofezinha aqui do canto 5. Lembram-se? O encontro com Adamastor? O grande, né? O gigante que representa ali o grande mistério, né? Que é o cruzar o cabo das tormentas. Ele está ali preso porque Netuno, né? Poseidon / Netuno ficou bravo com ele porque ele cobiçou Tétis, a rainha das ninfas. E o barco do Vasco da Gama chega até lá. Quando eles encontram-se com Adamastor, surge aquela figura feroz, né? E o Vasco da Gama vence toda a ferocidade do gigante com uma pergunta muito simples: quem és tu? Né? Afinal de contas, quem é você? Né? A vontade de conhecer, a vontade de descobrir vai vencer tudo. Hein? E uma estrofezinha diz assim: mas ia por diante um monstro horrendo, dizendo nossos fados, nossos destinos. Quando alçado lhe disse eu: quem és tu, que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara. Aí você está se perguntando assim: por que o Wagner está mostrando Inês de Castro, Adamastor, e a poesia brasileira? Então, para frente, Frazão, por favor. Vocês sabiam que o nosso Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, dos Timbiras, ele tem uma enorme poesia satírica, criticando posicionamentos políticos, ligação da colônia com a metrópole. E olha que nós estamos no romantismo. Teoricamente, um momento em que o vínculo já não se faz mais com o clássico. Esse grande texto satírico chamado Que Coisa é um Ministro, mesmo que você não tenha lido tudo, pelo título você já pronuncia que tem uma ironiazinha aí em relação aos políticos, né? E olha como o nosso Gonçalves Dias diz, para que você, quem não conhece, saber, aqui são dois cavalos conversando, tá? Lembrei do Conversa de Bois Guimarães Rosa, né? Aqui são dois cavalos conversando. Eu sou apaixonado por Guimarães Rosa, acho um gênio, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê uma coisa muito legal e acha que é uma grande novidade. Aí você vai estudando, você vai voltando e vai descobrindo que também alguém já fez, o que não tem problema nenhum. Né? Se o Rosa coloca os bois conversando, o Gonçalves Dias coloca os cavalos conversando. E você vai voltando, vai achar mais isso. Né? Tem nenhum problema em não saber. O problema é em achar que o que se sabe é a única coisa correta. Né? Diz Gonçalves Dias:
Ó tu que tens de humano o gesto e o peito. Olha o início. Olha o início. Igualzinho. Ele está pegando... Volta, por favor, Frazão. Lá mais um pouco. Olha lá. Ó tu que tens de humano o gesto e o peito. É o mesmo verso. Igualzinho. Ah, será que é uma referência a Camões? Ó, me ajuda aí, né? Não dá a menor dúvida quanto a isso. Volta, por favor. Se de humano é matar um bicho feio, só porque o costado tem sujeito, a quem ele soube pôr o sujo arreio, a essas mataduras tem respeito, pois te não move a rigidez do freio. Põe-me onde se use toda a crueldade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar posso a piedade, que em peito de ministros não achei. Ali com amor intrínseco e vontade, no capim por que morro, viverei. Vários versos que ele mexe, né, parodiando lá atrás. Pois de algum deputado à resistência, sabes domar sem ser com fogo ou ferro, sabes também dar vida com clemência, a quem para perdê-la não fez erro. Agora, olha só, olha com o que é conectado. Mas ia por diante o monstro horrendo. Volta por favor, Frazão. Olha ali, olha o primeiro verso. Mas ia por diante o monstro horrendo. Hã? Pode voltar. Que o sermão que ninguém lhe encomendara, quando inimiga mão lhe foi batendo, com chicote estalador na cara. Me perdão ali que está errado, né? Na cara. Eu coloquei ne cara. Então, percebem como o verso aparece, ele conecta. O que o Gonçalves Dias está fazendo? Ele está conectando Inês de Castro com Adamastor de uma maneira sábia, cômica, crítica, e tem vários outros versos aqui, eu estou mostrando para vocês, só os dois que são claramente copiados, fora os outros todos, né? Fora os outros todos que tem ali. Boa pergunta, Alice. Isso pode? Não é plágio? Seria plágio se nós tivéssemos todo um texto copiado, né? Sem qualquer referência, sem estar citado dentro de um texto que faz uma releitura de um texto já pronto, aí nós teríamos uma outra referência, tá? Obviamente que você puxar dois, três versos num trecho grande, principalmente a uma figura que é referencial, não tem nenhum problema, né? Exatamente. Tem uma homenagem. Boccaccio faz muito isso com Camões, né? Mas eu não coloquei porque a proposta era ser brasileiro. Boccaccio também faz referência a vários versos do Camões, né? Evidentemente que, se você me perguntar, pô, e se ele fizer um poema de 20 versos, sendo que 16 são copiados? Não, aí não. Aí não é citação, aí é cópia, da mais banal possível, né? Perfeito? Agora, vejam, vamos pensar mais um pouquinho, vamos mudar de tempo. Por favor, pode passar para frente, Frazão. O canto 10 dos Lusíadas, quando a história está se encerrando, estamos no final, os portugueses conseguiram descobrir o caminho para a Índia, já estão retornando. Eles param na Ilha dos Amores, que é um prêmio dado por Vênus para eles, pela conquista. Vênus, a protetora dos portugueses. Eles têm um banquete, uma festança, uma comilança. A noite já caiu. Vasco da Gama, o capitão, está dormindo e ele ouve uma voz chamá-lo para fora da cabana, da barraca, perdão, e ele vê que é uma sombra. Depois nós vamos ficar sabendo que é Tétis, a rainha das ninfas, que vem premiá-lo com um pequeno detalhe. Vamos saber. Faz-te mercê, barão, a sapiência, a sabedoria suprema de com os olhos corporais veres o que não pode a avanciência dos errados e míseros mortais. Sigue-me firme e forte com prudência, por este monte espesso, tu com os mais. Assim lhe diz, e o guia por um mato árduo, difícil, duro ao humano trato. Não andam muito que no erguido cume se acharam, onde um campo se esmaltava de esmeraldas, rubis, tais que presume.
à vista que divino chão pisava. Aqui um globo vem no ar. Aparece um globo que o lume claríssimo por ele penetrava, de modo que o seu centro está evidente, como a sua superfície claramente. Um globo translúcido, tá? É possível ver o brilho das luzes, o interior você vê lá dentro, mas não sabe exatamente o que é. Qual a matéria seja, não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de várias orbes. Imagina aí uma cebola, né, sendo descascada. De vários, orbes que a divina verga compôs, e um centro a todos só tem posto. Volvendo, ora se abaixe, agora se erga. Nunca se ergue ou se abaixe a um mesmo rosto. Por toda parte tem, e em toda parte começa e acaba, enfim, por divina arte. Algumas ortografias são essas mesmo que estão ali, tá, gente? Não tem nada de errado, não. O né lá atrás estava errado. Pode passar. Uniforme, perfeito, em si sustido. Qual, enfim, o arquetipo que o criou? Vendo o Gama este globo comovido, de espanto e de desejo ali ficou. Diz-lhe a deusa, o transunto reduzido em pequeno volume aqui te dou, do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vás e irás o que desejas. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber, alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende, que há tanto o engenho humano não se estende. Né? O cristianismo está presente. Né? Camões, de forma magistral, articula, né, o conhecimento de toda a mitologia greco-romana com a presença da cultura cristã. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como os portugueses são premiados. O prêmio para eles é o conhecimento. Né? Você verás agora com os olhos do corpo, né? Por onde ir. Né? Olha, por onde vás e irás e o que desejas. Vocês venceram, vocês tiveram coragem, vocês usaram a razão, vocês foram inteligentes, vocês dialogaram, vocês perguntaram para o Adamastor e não enfrentaram o Adamastor. Vocês venceram. Toma, a máquina do mundo é de vocês. Todo o conhecimento que vocês precisam é de vocês. Pois é. E como é que será que isso apareceu lá no século XX? No livro Claro Enigma, pode passar, por favor, Frazão, de 1951, o nosso querido Drummond, saindo da sua fase social, da sua fase contestadora, mergulha numa fase mais filosófica, mais existencialista, e nesse livro esplendoroso, traz um poema chamado A Máquina do Mundo. É um poema grande. Eu não vou lê-lo todo, até pelo adiantado da hora, para não cansar ninguém. Ele está todo aqui, mas eu quero mostrar para vocês como o século XX viu a ideia do conhecimento como um todo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior. Percebem a paisagem? A escuridão, o cinza, vinda, e de meu próprio ser desenganado, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Olha, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu. Olha ela aí. Olha o prêmio do Vasco da Gama aí. Para quem de a romper, já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Já cansei só de pensar nesse conhecimento todo. Né? Já estou meio em dúvida se isso aí vale a pena. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Ela é perfeita, né? É o conhecimento supremo, é tudo que nós precisamos. Olha ali na outra coluna, na terceira estrofe. Abriu-se em calma pura,
e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão é para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos. A gente fica sempre na mesma coisa. Obrigado, Neuza, isso é um amor. A mesma coisa, né? Vamos para frente. Pode passar, Frazão. E aí tem todo um trecho onde ele praticamente entra num colóquio com a máquina, né? Ele vai tentar entender se aquilo ali vale a pena, se aquilo ali compensa, e, enfim, pode passar para o terceira chapa. E diz assim: mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, percebem? Eu estou nas trevas, os pássaros, a cinza. Olha, chegou a máquina, que maravilha, né? Que coisa fundamental, que coisa espetacular. Né? E ele está pensando até que ponto isso ali vale a pena. Né? Vamos mais para frentezinho. Lá, não, perdão, pode voltar. Aí, ali na coluna da direita, ele diz: baixei os olhos incurioso. Olha o Drummond, incurioso. Vai lá procurar no dicionário, você não vai achar. Não existe o incurioso, mas para o Drummond existe. Né? O que é o incurioso? É aquele que, eu estou cansado, eu não quero saber disso tudo, não. Baixei os olhos incurioso, laço, né? Devagar, preguiçoso, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. O homem moderno, ele pensa se vale a pena essa busca toda desse conhecimento total, pleno. Será que isso não é um pouco cansativo? Né? E você tem que pensar que o Drummond ali é um intelectual maduro, ele está beirando 50 anos. Então não é um molequinho mais, não é o Drummond de alguma poesia. Né? Quando nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, você goste na vida. Né? Agora a gente já tem um outro Drummond. Nem melhor, nem pior. Apenas um outro Drummond, só isso. E esse Drummond é a cara do sujeito maduro de um século de muitas dúvidas, né? Você pensa, 1951, acabou a Segunda Guerra, mas a Guerra Fria está ali. Você olha para aquilo tudo, sabe, será que isso tudo tem alguma saída, né? Mas será que vale a pena saber tudo? Olha, máquina do mundo, ó, pode ir, né? Deixa para lá. Não estou muito interessado nisso tudo, não. Isso é um diálogo que vale a pena. Porque a gente pegar uma citação só, uma frasezinha, é o que eu falei para vocês, o Google faz. Você coloca lá, Camões Cruz de Souza, vai aparecer alguma coisa. Camões Manuel Bandeira, vai aparecer alguma coisa. Né? Bom, enfim. Próximo. Obrigado, Flávio. Imagina. Eu não me lembro quem citou Invenção de Orfeu, Jorge de Lima, que é um livraço, né? Ele todo é os Lusíadas. Né? Isso aí, Beth, maravilhosa, como sempre. Não, outra maravilha. A Invenção de Orfeu é uma coisa sobrenatural. Né? E ele é todo Lusíadas. Ele não só, tá? Muito mais coisa do que isso. É Divina Comédia, culturas variadas de todo lado, mas ele é todo Lusíadas, né? Olha o Jorge de Lima falando na introdução. Eu pretendi com este livro, que é um poema só, único, dividido em 10 cantos, mesmo número, fazer a modernização da epopeia. Epopeia não tem mais acento, tá, gente? Desculpa. Uma epopeia moderna não teria mais um conteúdo novelesco, não dependeria mais de uma história geográfica, nem dos modelos clássicos da epopeia. Olha que consciência do Jorge de Lima.
Verifiquei depois da obra pronta e escrita que quase inconscientemente, devido à minha entrega completa ao poema, que não só o tempo como o espaço estavam ausentes desse meu longo poema, e que eu tinha assentado as suas fundações nas tradições gratas a uma epopeia brasileira, principalmente as tradições remotamente lusas e camonianas. Mesmo que ele não tivesse dito, está dito, né? Não precisava nem ele ter esse final, por tudo que ele já disse antes. Bem lembrado, Beth. O que ele diz ali sobre o tempo e o espaço é a presença, né? A universalidade e a eternidade da epopeia como um todo, né? Não necessariamente de uma marca, perfeito? Bom, mais um pouquinho. Prometo que eu não vou me demorar muito não, tá, gente? Tenham só um tiquinhozinho de paciência. Nós vamos aqui para um final. Eu separei 2 poemas aqui de... Perfeito, Neuza. Separei 2 poemas muito conhecidos de Camões, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? 2 sonetos. Afinal de contas, né, quantos sonetos Camões tem? Né? Para lá de 200. Eu estou falando para lá de 200 porque há controvérsias, tá? Tem algumas dúvidas em alguns poemas atribuídos, mas 200 é número garantido. Aqui é uma referência a um episódio bíblico, né? É o Camões no Alto Renascimento, com toda a sua convicção da harmonia, da tranquilidade, do clássico, né? 7 anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivesse merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Que coisa mais bonita, né? É o amor puro, o amor ingênuo, o amor quase sagrado, né? Não tem problema. Se a vida não fosse tão curta, eu serviria eternamente para ter comigo a mão da minha amada. Mas mais para frente a gente encontra um outro Camões falando de amor. Pode passar, Frazão. Alma minha gentil que te partiste, tá aí, de Namene. Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive ao cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente. Olha o ardente, olha a diferença. Que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Dolorido, né? A perda da amada, né? Jovem, precoce, doendo na figura do eu lírico. E aí, a gente chega já bem recentemente e a gente vê como alguém consegue ter uma tremenda habilidade. E aí nós vamos ver nossa última imagem. Pode passar, por favor. Não sei se vocês conhecem o Glauco Matoso, sonetista maravilhoso, né? E assim, uma quantidade de sonetos assustadora, né, Marisa? Ele coloca os números, né? Ele faz homenagem a tudo, a tudo, a tudo. Todo mundo que você imaginar tem um soneto. E olha esse sonetinho aqui, vê se diz alguma coisa. Centenas de sonetos são legado. Ah, que legal, Marisa. Centenas de sonetos são legado, de nomes tidos como monumentos. Apenas de Camões, mais de 200. Registro que é por pouco superado. E é verdade. Não fossem os Lusíadas, o dado que faz dele o primeiro entre os portentos, ainda assim Camões marca outros tentos. E entre outros tantos, este é consagrado.
7 anos de pastor, o 29, que se não for mais belo, é o mais perfeito, a menos que encontrar alguém me prove. Mas como 2 é dom, 3 é defeito. Também uma alma minha, o 19, ocupa igual lugar no meu conceito. Tá aí o Glauco Matoso fazendo um soneto, falando, uma belíssima homenagem, concordo, a Camões, e citando exatamente os 2 sonetos que nós vimos. Ele citando, fazendo a referência, colocando no corpo do soneto, né, com o bom humor que lhe é característico. Né? Ele é característico exatamente, Beth, para quem não o conhece, né, o Glauco Matoso não é o nome dele, tá? Ele criou uma ironia, né, uma brincadeira com a própria doença que o acometeu, glaucoma, né? Ele não enxerga. Você veja que ele tem um bom humor até para o que necessariamente a maioria de nós não teria. Né? Verdade, Marisa. Né? Agora, veja que magnífica homenagem, né? Como ele incorpora os 2 poemas, fala da produção do Camões em forma de soneto, que é uma grande marca do Camões junto com os Lusíadas, né? Bocage dizia o tempo todo, né? Não tem sonetista como ele, né? Antero de Quental faz referência, Cecília Meirelles, todo mundo que faz soneto faz referência a Camões. E aqui o Glauco está na mesma linha, né? Bom, gente, respeitando, eu tento muito respeitar o horário, né? Nós tivemos um probleminha do slide ali, mas enfim, foi superado, deu um atrasozinho. Vocês vejam, isso, verdade, Beth, verdade. E ele tem o blog dele, que ainda existe até hoje, nossa, é fantástico. Perfeito, Jonathan, boa aula, bom trabalho, muito obrigado. Bom, gente, vocês vejam que isso eu diria que antes de uma palestra, é um compartilhamento de leitura. Né? Nós podemos fazer outros. Né? Eu poderia fazer com Manuel Bandeira, Murilo, a gente vai pegando. Né? São opções, o tempo é muito curtinho. Né? A gente, nós professores, eu estou vendo aqui a Marisa Ceci, se deixar falar, a gente fala, né? Enlouquecidamente, ainda mais quando encontra gente bacana, que gosta do assunto, a gente quer falar, igual uma doideira, né? Machado e Camões daria uma outra fala, né, Beth? A Beth também, né? Outra professora aqui maravilhosa também. Mas, enfim, o que eu quis mostrar para vocês, resumindo, são 2 coisas. Primeiro, como Camões eu peguei lá atrás, vim até cá na frente, passei por tudo para mostrar uma amplitude até onde se diz que não tem, porque nós vimos em Gonçalves Dias, né? E, por outro lado, tentar fazer um exercício de diálogo um pouquinho mais profundo, para não ficar só no nome, né? Só na referência mais basal e banal, né? Não ficar perdido aí só na referência que o Google resolve. Enfim, espero que tenha sido produtivo, que tenha sido agradável, que possa ter dado algumas ideias, que possa ter algumas sugestões. E é isso. Muitíssimo obrigado por vocês terem me ouvido. Parabéns, Wagner, maravilhosa sua leitura. Eu não fiz minha audiodescrição, porque ainda está um pouco atordoada, mas é isso, é o perfil de professora que está aqui, muito feliz de ouvir a fala de um professor competente que trouxe uma leitura dinâmica, mostrando a primazia do texto. Parabéns. Eu gostaria de dar a palavra a Josiane Neto, a nossa coordenadora desse ciclo, porque, inclusive, ela levantou a mãozinha. Tá? Com você, Josiane. Marisa, eu levantei a mão porque eu quero ser a primeira da fila para poder falar com Wagner. Assim, se abrir a fila, aí você pode me chamar. Com você é a primeira. Então tá. Antes de falar com Wagner, só lembrar da nossa programação. Sem imagens, Josi, abre a câmera. Sim, só um minutinho.
é porque o meu celular eu não estou tendo onde colocar, estou tendo que segurar ele na mão. Antes de falar com o Wagner, eu só queria lembrar novamente da nossa programação, né? Semana que vem nós teremos o Daniel Giotti, Camões em pessoa. Fico só imaginando que delícia que vai ser, né? O encontro da semana que vem também. E no dia 7, Josiane Neto, Como Estudar Camões na Escola. E no dia 14, a Marina Gutmann Paranhos, o caso Triste Dino da Memória, Os Lusíadas, Luiz de Camões. Nós estamos tendo uma sequência de palestras extremamente belas, inteligentes, né, que trazem para a gente muito conhecimento e também a vontade de ler mais ainda o Camões. E o que eu queria dizer para o Wagner, que eu gostei muito de uma coisa que ele disse, né? Quando o professor está ali em sala de aula, né, e faz a pergunta para o aluno, o que o autor estava pensando ao escrever isso, né? Nem nós que somos autores, às vezes, não sabemos responder essa pergunta em relação aos nossos textos, né? Imagina alguém com uma linguagem, né, tão diferente da linguagem dos nossos alunos de hoje, né? E o que tem me encantado nessas palestras todas é que eu estou aqui como espectadora desde a primeira para poder aprender e trazer tudo aquilo que eu aprendi com vocês na minha própria palestra, que, aliás, nem deveria ser uma pergunta, como estudar Camões na escola, né? Porque a intenção dela, quando eu estiver aí falando sobre o Camões, não é ensinar, na verdade, mas mostrar um relato de experiência, né, com Camões em sala de aula. E essa intertextualidade, Wagner, que você mostrou, né, com outros poetas, nos textos de outros poetas, é extremamente importante quando a gente vai tratar de Camões com os adolescentes, com os jovens, né? Porque isso faz com que eles se aproximem da obra de Camões, né? Partindo ali do que eles já conhecem, ou partindo de textos mais simples, vamos dizer assim, né? Até chegar na linguagem tão preciosa de Camões. Então, muito obrigada, você contribuiu demais para a minha palestra. Não vai ser plágio, tá? Eu prometo, mas farei referência à sua e a de todos os outros que vieram antes de você. Obrigada. Muito oportuna a sua fala, Josiane. Está com a mão levantada a Beth. Com você, Beth. Boa noite a todos. Wagner, é sempre um prazer ouvi-lo e vê-lo, tá? Porque nós não estamos só ouvindo, nós estamos também vendo. Brilhante, sempre trazendo algo interessante e de grande conhecimento para todos. Eu costumo dizer que o professor que trabalha literatura no ensino médio é um artista, é um verdadeiro artista, porque é diferente quando trabalhamos a literatura num curso de letras, que os alunos já estão todos focados, direcionados para o estudo da literatura. No ensino médio, e a Josiane vai falar provavelmente sobre isso, esse interesse é muito relativo, né? É mais um interesse visando ao vestibular do que realmente a um estudo mais profundo, como se dá num curso de letras, né? E você é um expert nisso, porque você tira leite de pedra, né? Professor de ensino médio dando aula de literatura tira leite de pedra, né? Eu queria aproveitar, não só para cumprimentá-lo, mas dizer de um livro que eu até citei, que é do Gilberto Mendonça Teles, que foi meu professor no mestrado, e faz um trabalho maravilhoso, ele vai pontuando toda a influência de Camões na literatura brasileira, que se chama Camões e a Literatura Brasileira, inclusive no qual
ele fala sobre o início, né, dos poemas épicos brasileiros, né, porque ele fala sobre Bento Teixeira, com Prosopopeia, né, a influência, Santa Rita, Basílio, ele vai falando sobre esses todos, né, e ele se detém muito na Máquina do Mundo, que é, sem dúvida, o intertexto que eu considero o mais interessante de todos. A invenção de Orfeu, que eu citei, também isso se apresenta de uma forma muito significativa, e Machado também, né? Porque Machado sempre, querendo ou não, Machado sempre buscou na fonte, né? Na fonte de base, Shakespeare, Camões, Dante e outros tantos, a consolidação da sua escrita, né? E a sua abordagem foi, assim, muito, muito, muito interessante, de grande valia, que vai servir para a Josiane, né? Vai servir muito para a Josiane, e eu só tenho a agradecer por ouvir você falando tão brilhantemente. Parabéns. Nós temos com as mãos levantadas novamente a Josiane e a Ivone Zimmermann. Josiane, é para retomar uma réplica, e depois tem a Ivone. É uma réplica, Josiane? Sim, sim. Só esclarecer, porque, né, a Beth falou sobre o ensino médio, e talvez as pessoas possam vir, né, com muita vontade de assistir algo sobre o ensino médio, mas, na verdade, eu vou tratar do ensino fundamental. Como trabalhar o Camões com os meninos de 12, 13 anos, né? É um desafio ainda maior. Como a Beth mesmo disse, né, o aluno do ensino médio, ele pode até não conhecer Camões, não ter, de repente, uma motivação maior para conhecer o Camões do que o vestibular. Mas ele vai estar ali e vai conhecer Camões, nem que seja, entre aspas, aí, obrigado, né? E quando a gente está no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a literatura parece que fica apagada das aulas de português, não é? Dá-se mais valor à gramática, à linguística, e a literatura fica num segundo plano. Então, eu quero trazer o Camões para o ensino fundamental. E aí, vocês falando de vários livros, né? Eu tenho esse livro aqui, ó, que é da Maria Aparecida, lá de Fervedouro, dela, da Lídia e da Aparecida Gomes, de Fervedouro, que justamente elas trazem o Camões para o adolescente ali, o pré-adolescente, né, de 11 anos, 13, o adolescente de 14, e que faz com que esse adolescente se prepare para o ensino médio de alguma forma, né? E essa aula do Wagner e as aulas anteriores trouxeram para mim muitos elementos importantes, como a intertextualidade, né? Então, assim, eu estou amando assistir Wagner, foi muito bom mesmo, né? Eu tenho vontade de ter uma aula com você, viu? Lá na escola mesmo. Obrigada, Josiane. Está de mão levantada. Ivone, depois Erilda. Ivone. A Ivone parece que não conseguiu entrar. Erilda, sua fala posterior é da Ivone. Pode abrir seu microfone, Erilda. Está sem som, Erilda. Enilda, você está sem som. Mas engraçado que parece estar com som. Para mim está inaudível. Para mim também. Então, eu vou pedir, Erilda, também para acessar a participação. Ivone está pronta para entrar? Senão, nós vamos pedir ao nosso querido
Frazão, para encerrar a gravação, porque já são 20h15. E Ceci levantou a mão. Falta a fala da Ceci. Sim, eu vou pedir ao Frazão para encerrar a gravação, não sem antes dar a palavra à nossa presidente para fazer o encerramento habitual e agradecer a todos pela presença, que eu também o faço de minha parte. E o Wagner também levantou o dedinho para falar. Mas primeiro, por favor, Ceci. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar ao Wagner. É impressionante a capacidade que ele tem de tornar qualquer assunto extremamente agradável. Ele fala com tanta naturalidade, a conversa, como ele gosta de dizer, né, flui tão bem, de uma maneira assim, tão suave, tão interessante. Realmente, não é o caso do Camões, porque Camões, por si só, já é um assunto bastante interessante, e principalmente com todas essas ligações que ele fez aí. Então, eu tenho mesmo que cumprimentá-lo por essa sua qualidade habitual e pelo bom uso que ele fez do Camões, com todas essas comparações que nos mostraram outros escritores que, sem fazer plágio, sem levar ninguém à angústia da influência, como diz o Harold Bloom. Então, seguiram Camões, tornando os seus trabalhos também extremamente proveitosos e literários. Wagner, muito obrigada por sua cooperação sempre presente nas nossas atividades, e um cumprimento muito especial por esse brilhantíssimo encontro. Agradeço a todos pela presença. Se houver mais alguém aí que vá falar, esteja à vontade. Houve esses problemas aí de som com a Erilda, com a Ivone, não é? Então, mas eu já deixo de uma vez os meus agradecimentos a todos e o meu boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Ceci. Obrigada. Wagner pediu o retorno da palavra. É muito rapidinho, segundos. Agradecer. Eu vi muita gente, li aqui as mensagens no chat, tá, gente? Eu leio todas. Agradeço a todo mundo pela gentileza, assim, todo mundo parece que gostou. Eu fico feliz, de verdade, viu? Muitíssimo obrigado, porque eu acho que a gente poder proporcionar uma noite bacana, né, de conhecimento, bacana, mas com profundidade, né? Não adianta só ser bacana e não ser legal no sentido de produção, ou vice-versa, né? Podendo ser produtivo e agradável, por que não, né? Fico muito feliz que tenha sido e sempre agradeço demais a gentileza de todo mundo, porque, além de tudo, vocês são muito gentis, são todos pessoas educadas, simpáticas, agradáveis demais. E é uma honra de verdade estar com vocês. Parabéns, Wagner. Você que nos honra. Você nos traz a máquina do mundo a cada momento, mesmo que em alguns momentos nós estejamos vivendo os desenganos. É verdade. Essa postura de Drummond e Camões. Bem, agradeço a participação de todos.